Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Quero dizer que já estou com saudades dessa turma, saudade das nossas aulas, das nossas atividades experimentais, atividades práticas, dos nossos momentos de aprendizado que sempre tivemos em sala de aula. Porém, agora é momento de ficar em casa, de se cuidar e de se prevenir, para que essa doença não se espalhe ainda mais. Então, a partir de hoje, nós vamos nos encontrar por aqui de maneira online, né? E eu desejo então que vocês sejam bem-vindos. Deixei uma frase aqui no slide para que vocês reflitam um pouquinho sobre ela. O sucesso é uma questão de vontade, ação e dedicação. E é isso que a professora espera de vocês também de maneira online. Que vocês se dediquem, né? Que vocês façam as atividades que preparamos para vocês com muita vontade e muito empenho. Saibam que preparamos tudo com muito carinho, né? E estamos nos esforçando muito para que tudo dê certo também de maneira online com vocês. Tá bom? Então, sejam bem-vindos. A nossa aula de hoje, então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a constituição da matéria no nono ano, dando continuidade aos assuntos que nós já estávamos estudando em sala de aula. Então, vamos relembrar um pouquinho. Primeiro, o que é matéria? Nós já estudamos qual é o significado de matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tem volume e tem massa. Então, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa é considerado matéria, desde uma cadeira, de qualquer objeto, né, que está ali ocupando lugar no espaço. Eu não sei se vocês lembram, mas nós fizemos alguns experimentos na sala para comprovar que o ar também é considerado matéria, porque ele também ocupa lugar no espaço e tem massa. Então, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa é considerado matéria. Mas vamos pensar um pouquinho. Do que essa matéria é feita? Do que ela é feita? O que compõe, então, o mundo que nos rodeia? Vamos pensar um pouco. Então, essa pergunta, né, essas duas perguntas que eu acabei de fazer para vocês, na verdade, elas intrigaram o ser humano durante muito tempo. E muitos filósofos e pensadores estudaram sobre isso. E tem dois pensadores, que é o Leucipo e o Demócrito, que chegaram à conclusão de que a matéria, na verdade, ela é formada de pequenas partículas chamadas de átomo. Então, o pensamento deles era mais ou menos assim. Você vai pegar um material e vai dividir ele em partes menores. Essas partes menores você vai dividir em outras partes menores ainda, e outras partes menores, e assim por diante. Vai chegar um momento que esse material ele vai chegar a um ponto que ele não é mais divisível, né? A gente não consegue mais dividir ele em partes menores. E aí sim, então, esse seria o termo, esse seria o significado de átomo, né? De origem grega, a palavra átomo significa então indivisível. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho esse papel amarelo aqui, ó. Eu vou dividir ele, ó. Vou dividir ele ao meio. Vou dividir ele de novo. Estão vendo? Vai chegar um momento, nono ano, que eu não vou mais conseguir dividir esse papel. Ó. Vai chegar um momento que esse papel vai ser... Agora eu não consigo mais dobrar ele de novo, ó. Chegou um momento que o papel... que eu não consegui mais dividir ele em partes menores. Ele está num momento, então, chamado de indivisível. E para Demócrito e Leucipo, esse seria o significado de átomo. Então, vou ler para vocês o que eu coloquei no slide. Se a matéria fosse dividida em partes cada vez menores, chegaria um momento em que essas partes não poderiam ser mais divididas. E esse, então, seria o significado de átomo. Essas ideias que eu acabei de mostrar para vocês de Leucipo e Demócrito, elas foram de muito tempo atrás, né? 400 anos antes de Cristo. E as ideias, as hipóteses, né, sobre o átomo voltaram, então, à tona novamente, voltaram a ser faladas novamente apenas no século XIX. E aí surgiram algumas hipóteses, algumas teorias de como era a constituição desse átomo, de como esse átomo era formado, como é esse átomo que se tanto fala, né? Que partículas tem nele, como que ele é formado, como é essas estruturas menores, então, que formam a matéria. E aí começaram a surgir algumas hipóteses de como é a estrutura desse átomo. Em meados do século XX, começaram a surgir modelos de como seria essa estrutura desse átomo. Alguns cientistas, né, que marcaram história, então, eu trouxe aqui no slide para vocês. Então, o primeiro modelo criado para explicar a estrutura do átomo foi o modelo criado por Dalton, que é esse carinha aqui da foto que vocês podem verificar. Depois veio o modelo criado por Thomson, que ele já aprimorou o modelo atômico de Dalton. Depois veio o modelo de Rutherford, né, que também aprimorou, então, o modelo atômico de Thomson. E por último, que é o modelo atômico mais aceito de como é a estrutura do átomo, então é o modelo de Bohr,
tá? Então nós temos aqui 4 cientistas muito importantes que estudaram e conseguiram algumas descobertas em relação ao átomo: Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. E eu separei para vocês agora um vídeo da internet que eu vou colocar aqui para vocês verem um resuminho de como é que seria, né, um modelo criado por cada um desses cientistas. Confiram e prestem atenção. Não esqueçam de fazer anotações no caderno. Anotem no caderno de vocês o que vocês conseguiram compreender de cada um dos modelos atômicos criados por cada um desses cientistas que eu mostrei para vocês. Desde a antiguidade, muita gente sentiu vontade de pesquisar mais sobre a matéria, mas foi Dalton que propôs o primeiro modelo atômico consistente. Literalmente bem consistente. Algo parecido com bola de bilhar. Sabe aquela bola de sinuca? Se você não sabe, pensa numa bolinha lisa e sólida. Isso porque Dalton acreditava que os átomos eram maciços e esféricos. A teoria de Dalton serviu para que outros cientistas conhecessem o átomo e suas características. Ela foi baseada em experimentos, mas nenhum deles conseguiu revelar o átomo claramente. Por isso, Dalton denominava o átomo como a menor parte da matéria, sendo também indivisível e indestrutível. O segundo modelo foi proposto em 1848 pelo físico inglês J.J. Thomson. Após experimentos realizados com um tubo de raios catódicos, Thomson concluiu que os átomos pareciam um pudim de passas, ainda esféricos, mas não maciço. Isso porque ele notou a presença de elétrons, uma espécie de partícula negativa que ficava fixa no átomo, como se fossem gotas de chocolate num cookie. Por isso, o apelido de pudim de passas. Isso derrubou a teoria de Dalton sobre o átomo ser indivisível. Apesar desses elétrons, o modelo de Thomson também seria neutro. Internamente, ele apresentava partículas subatômicas negativas, ou seja, os elétrons, além de outras positivas, que balanceiam a carga final como nula. No início do século XX, a teoria de Thomson começou a ser questionada quando surgiu a radioatividade, pois esse fenômeno não obedecia ao modelo do pudim de passas. Através de experimentos com uma lâmina de ouro, o químico Rutherford concluiu que o átomo não era uma estrutura inteira. Ele teria um núcleo positivo pequeno, circundado por uma eletrosfera cheia de elétrons. Esse modelo ficou conhecido como sistema planetário e é representado pela velha bolinha de tênis no estádio de futebol, sendo o campo a eletrosfera em volta do núcleo positivo. Em dado momento, os cientistas começaram a ver falhas nesse modelo, principalmente relacionadas ao movimento dos elétrons. Como diabos ela fazia para manter seus elétrons em órbita? A dúvida chamou a atenção de Niels Bohr. Isso resultou num dos modelos mais atuais, o de Rutherford-Bohr. Bohr associou ao modelo planetário a teoria proposta por Max Planck. Ele afirmou que as órbitas da eletrosfera seriam dotadas de um nível de energia. Por isso, os elétrons se mantêm girando em torno do núcleo. Isso impede que eles se cansem e caiam. A adição de Bohr considera 7 níveis ou camadas de energia, que são denominadas K, L, M, N, O, P, Q. A camada K possui N igual a 1, a L, N igual a 2, M, N igual a 3, N igual a 4, e assim por diante, onde, teoricamente, os elétrons estariam orbitando em suas trajetórias esféricas. Hoje em dia, sabemos que o modelo Rutherford-Bohr é um pouco ultrapassado. Existem alterações, como a de Sommerfeld, mas nem falaremos dela aqui, afinal, nem cabe. Para finalizar, vamos seguir a viagem das partículas subatômicas. As partículas básicas são os prótons, nêutrons e elétrons. Seus respectivos símbolos são P, N, e esse E, com um sinal de menos em cima do E, para lembrar que o elétron tem carga negativa. A carga dos prótons é positiva mais 1, dos nêutrons é zerada, e dos elétrons, por ser negativo, menos 1. Então era isso, nono ano. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho sobre a história dos modelos atômicos, sobre a constituição da matéria, os átomos e tudo mais. Eu vou deixar a indicação de mais um vídeo para vocês assistirem. Ele é um vídeo muito bom e bem explicativo também, que acho que vai ajudar vocês no entendimento desse tema. Não esqueçam de acessar o portal, acessar as atividades e fazer tudo o que a professora propôs para vocês. Estou disponível para tirar as dúvidas, se acaso alguém tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo, certo? Então era isso por hoje. Tchau, tchau!